que eu quero que Deus fale no seu coração, como falou no meu coração nesse texto aqui. O Deus que responde pelo fogo. Então hoje eu quero abordar aqui o famoso desafio entre Elias e os profetas de Baal. Baal, naquela época, era o Deus da chuva. Ele era o Deus da chuva. E que levou o povo de Israel a reconhecer que só Deus é o Senhor. Só Deus é o Senhor. Lógico, Elias devidamente aprovado na escola de Deus, o profeta Elias, ele mostra para o povo que é o seguinte: só existe um Deus. E Elias, ele somente pôde ser o instrumento de Deus para a demonstração de quem tinha a verdadeira deidade. Porque depois dele experimentar o que é a soberania divina na vida dele, a soberania do cuidado de Deus, a soberania da direção de Deus, a soberania da mão de Deus na vida dele, ele volta e ele faz. Nós aprendemos com Elias 3 coisas fundamentais. Com Elias nós aprendemos a confrontar o pecado. Confrontar o pecado. Com Elias nós aprendemos que Deus responde às nossas orações. Com Elias nós aprendemos que o vaso é de barro e é frágil, mas Deus usa mesmo assim quando nos colocamos nas tuas mãos. Os princípios e os ensinamentos dessa mensagem aqui é esse. É que, primeiro, aprendemos a confrontar o pecado. Aprendemos que Deus responde às nossas orações e que o vaso é de barro. E aqui nós vamos ver aqui no desafio do Carmelo, né? Depois dele ter tido a experiência de ser sustentado pela uma viúva paupérrima, a lição que Elias aprende nessa experiência é que Deus não era só Deus de Israel, mas Deus é Deus de todas as nações. Então é o seguinte, aqui tem toda uma preparação pela prova. Você sabe, Elias ele volta para poder confrontar Acabe e Jezabel. Acabe era filho do rei Onri. Jezabel era uma mulher sírio-fenícia. E o desafio de Jezabel era tirar a adoração de Deus e trazer todo o povo de Israel à adoração a Baal. E ela consegue fazer isso. Ela consegue. E Deus então chama Elias para ser um porta-voz, para trazer esse povo de volta à adoração ao verdadeiro Deus. E aí, quando ele junta um monte no Carmelo aqui, tem a preparação da prova. Ele fala assim: agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também todos os 450 profetas de Baal e os 400 profetas poste-ídolos. Então aqui tinha 800. Pensou? A nossa comunidade aqui cabe 500 pessoas sentadas. 800 e ele só. Como disse o Misael, junta todo mundo, eu contra a rapa. Já jogou assim, bola no campinho? Eu contra a rapa. Elias ele fez isso, eu contra a rapa. Então, que comem a mesa de Jezabel. Elias, ele não apenas repreende veementemente o rei da terra, como ele ordena que todos os falsos deuses se reúnam com ele, as deidades daquela época. O texto bíblico mostra para nós, com absoluta certeza aqui, que Elias, diante daquela situação, aqueles caras começam a orar e a resposta não vem, porque já havia ficado 3 anos sem chover. E Elias, ele diz o seguinte: segundo a minha palavra não vai chover. Mas não era a palavra de Elias, era a palavra de Deus. Porque lá em 1 Reis, já fala assim: Elias, se apresenta diante de Acabe, porque eu não vou dar mais chuva sobre a terra durante 3 anos. Deus é irônico, né? Se os caras têm o Deus da chuva, eu quero ver como que eles vão resolver essa parada. Eu vou mandar fechar a torneira no céu. Eu vou fechar a torneira no céu, vamos ver como que esse cara resolve essa parada aí. Não, ele diria que sob a sua palavra, então é segundo a minha palavra, então aqui não é a força própria do profeta, mas é a vontade de Deus somente. 1 Reis, capítulo 18, verso 1, o próprio Deus diz que daria chuva, então fica 3 anos e meio sem cair chuva,
E agora ele fala assim: volta lá porque eu vou fazer cair a chuva de novo. Eu vou fazer cair chuva de novo. E Elias, ele volta, né? E aqui Elias lança o desafio. Elias, ele se chegou a todo o povo e disse, olha que interessante aqui quando ele chega diante de todo o povo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Todo mundo aqui, todas as deidades que não é Deus junto com Elias, o povo olhando aquela situação, e ele pergunta, a pergunta aqui é interessante: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Essa é uma pergunta para nós essa manhã. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se o Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhes respondeu. Eu acho interessante isso. O profeta de Deus está diante de uma nação que agora abandonaram o verdadeiro Deus e adoram os falsos ídolos. E ele chega para o povo e faz a seguinte pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue Ele. O que vocês vão decidir? A Bíblia diz assim que o povo nada respondeu. Pensar é decidir ou escolher algo e pôr as coisas numa balança para se avaliar cada uma. Cochear significa mancar como um coxo, capengar, claudicar, pender de um lado para o outro. Uma pessoa manca, uma pessoa que não anda direito. Perceba uma coisa interessante aqui, irmão, que o povo de Israel já havia penetrado no campo radical da idolatria. E aqui eles estavam indecisos aqui, divididos. Alguns estavam seguindo poste-ídolos, outros seguiam Baal. E por causa disso, o que Elias faz? Elias, ele confronta com a verdade. Elias aqui, ele está fazendo a seguinte pergunta: até quando vocês vão ficar mornos? Por quanto tempo vocês vão vacilar? Por quanto tempo vocês vão hesitar? Não é possível seguir dois caminhos. Então sigam a Deus. O povo não diz uma palavra. Não diz. E eles não responderam ao desafio de Elias, né? Nem sequer argumentaram. A coisa mais fácil de fazer na hora da decisão é não se comprometer. Você conhece pessoas que não se comprometem? Pessoas que não se comprometem. O povo aqui, hora da decisão, o que você vai fazer, irmão? O que você vai fazer? Até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Até quando você vai claudicar? Até quando você vai caminhar mancando? E aí a pessoa pega e fica inerte, não toma decisão. A pessoa fica na zona neutra, e foi isso que eles fizeram, ficaram calados. É um problema você não saber quem adorar. Assim como Elias confrontou a idolatria, nós devemos confrontar o pecado. Não dá para continuar assim. Não dá para continuar vindo domingo na igreja e na sexta-feira no pagode. Não dá para você continuar servindo a Deus, não dá, irmão. No pecado, não tem como você caminhar assim. E aí, olha que interessante, né? Os caras, eles fazem uma oração assim que tenta de tudo, né? E não acontece nada. Os caras chegam até a se cortar, para que o Deus Baal pudesse responder às orações, porque o desafio é o seguinte: qual era o desafio? O Deus que descer fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus verdadeiro. Agora olha a oração de Elias. Tem um desafio e tem uma oração. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra, olha que interessante aqui, ó. Segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, é Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles.
Elias, vendo aquela situação ridícula, diz assim que começou a zombar dos profetas. Mas aqui, às vezes nós não podemos ter uma incompreensão aqui, que ele está fazendo uma chacota, zombando, mas a zombaria de Elias aqui era uma coisa didática. Fala assim: o Deus de vocês é o Deus da chuva. Por que ele não está respondendo? Quem sabe ele não está ocupado? Gritem mais alto. Quem sabe, né, ele não está ouvindo? E diz assim que eles gritavam mais alto, chegavam a se cortar. Agora, a oração de Elias aqui, então essa zombaria de Elias aqui, ela era didática. Não era uma gratuita demonstração de desrespeito. Era uma verdadeira pregação isso aqui, ao povo. Era uma pregação ao povo que Elias queria atingir. A respeito do quê? A respeito dos atributos divinos e da impossibilidade de haver mais de um Deus, é um só Deus. Então Elias aqui, ele está tentando falar isso para o povo. Não tem outro caminho, não tem plano B. Só existe um Deus. E a oração de Elias foi como? Foi uma oração simples. Não gritou, não esperneou, não se cortou, não sapateou. Oração simples, mas foi uma oração de fé. Não houve clamores, não houve gritos, ninguém berrou, não houve dança ritualística, frenética, não houve petição de palavras vãs, a horas a fio, apenas um pedido direto a Deus que provesse para si, que provasse para o povo que ele era o Senhor. O contraste é impressionante. Por quê? Porque a oração de Elias, a resposta foi imediata. A Bíblia diz assim que houve um fogo consumidor. Levou tudo. 1 Reis 18, 38, 39, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava ao rego. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Elias, ele lança a mão dos profetas de Baal para que não escapasse nenhum deles. Elias fez descer ao ribeiro e ali ele os matou. E aqui eu quero falar sobre algumas verdades eternas para Elias dos nossos tempos. Para você, para mim. Essa é uma história inesquecível, que nos deixa assim 4 lições eternas, 4 princípios, 4 verdades que são sempre relevantes. A primeira delas é o seguinte: quando nós temos a certeza de que estamos no centro da vontade de Deus, nós somos invencíveis. Quando temos a certeza que nós estamos no centro da vontade de Deus, nós somos invencíveis. Você tem essa certeza? Ou você está costeando em 2 caminhos? Elias, ele tinha certeza, o povo ficou calado, o povo não decidiu. Quando nós não temos certeza, irmão, a nossa vida vai de qualquer jeito, né? Nada nos deixa mais temerosos e inseguros de não ter certeza de estar dentro da vontade de Deus. Quando a gente não tem certeza, a gente fica inseguro. Quando a gente não tem certeza, a gente fica temeroso. Quando a gente tem certeza, a gente empaca, a gente fica ali. Por outro lado, não há nada mais encorajador do que saber que estamos no centro dela, em nome de Jesus. No centro dela. Não importam quais sejam as circunstâncias. Você está no centro da vontade de Deus. Podemos estar desempregados e assim saber que estamos no centro da vontade de Deus. Podemos passar por situações difíceis, mas mesmo assim saber que estamos dentro da vontade de Deus. Podemos ter coisas se levantando contra nós, mas ainda assim saber que estamos dentro da vontade de Deus. Nada intimida
quem sabe em quem tem crido. A conta aqui não é 800 profetas contra Elias. É 800 profetas contra Elias mais Deus. Aí é que está a diferença. A questão é quem está com você, meu irmão. A conta não é Davi contra Golias. É Davi mais Deus contra Golias. A conta não é Moisés contra o faraó. É Moisés mais Deus contra faraó. Elias não se intimidou em nenhum momento. Nessa passagem aqui, o profeta fala 8 vezes. Em todas elas o profeta está dando ordem. Ele não mudou, ele não gaguejou, ele não disse talvez, vocês pensem, o que vocês acham? Não. 8 vezes, as 8 vezes que Elias fala aqui, são declarações claras, seguras e ordens para o povo, porque ele tem convicção que ele está no centro da vontade de Deus. Elias, ele não estava aqui na defesa, Elias estava no ataque. Como eu disse para os adolescentes lá, não basta somente você saber que é diferente, você tem que olhar a coisa errada e falar, isso aí está errado. Isso não é correto, nesse caminho eu não ando, nesse lugar eu não frequento, com esse tipo de pessoa eu não me relaciono. Tem que ter coragem. Aí tem que ser um insurgente, né? Elias aqui, ele se levanta e fala, está tudo errado, para com isso. Então, ele não estava em defesa, estava no ataque. Elias sabia onde estava firmado, eu sei em quem tenho crido. Então o primeiro princípio aqui é, tenha certeza que está tudo em ordem na sua vida. Está tudo em ordem? Presta atenção uma coisa aqui, irmãos. O Monte Carmelo era lugar de adoração. E o que fizeram no Monte Carmelo? Destruíram um altar a Deus e construíram um altar a Baal. E a primeira coisa que Elias faz antes de clamar a Deus é restaurar o altar que estava quebrado. Sem restauração não tem bênção. Sem restauração não tem segurança, porque sempre vai ficar alguma coisa na sua cabeça. Puxa, mas tem isso aqui, e isso aqui, será que isso pode atrapalhar? E isso. Sem restauração não tem bênção. Sem nós voltarmos para o lugar onde nós deveríamos estar, não tem bênção. Sabe o que acontece? O pastor Tiago estava pregando hoje de manhã aqui, ele estava falando de apostasia. Apostatar da fé é você virar as costas para Deus e voltar ao lugar onde você estava. Tem muito crente dentro da igreja apostatando, irmão. Porque a apostasia é você voltar para aquela sua vida cotidiana, do jeito que está, tá bom, eu vou levando, eu vou empurrando com a barriga. Agora eu vou falar uma coisa para você, na apostasia não tem bênção. Quando você fica tentando tirar aquilo que é importante da casa de Deus, da sua vida, da sua relação com Deus, e colocar outras coisas no lugar, não tem bênção. Tocava na igreja, não toca mais, não tem bênção. Ah, pastor, não tem bênção. Orava, não ora mais. Era frequente nos cultos, os cultos já não faz mais falta, não tem bênção. O que é que Pedro falou para os discípulos? E gente para ajudar não falta, né? Quando você fala que vai fazer a coisa errada, eu vou parar, eu também vou. Quando você fala assim, eu vou levantar a cabeça, eu vou ir adiante, eu quero mais, eu quero sentir mais a presença de Deus, eu quero fazer mais excelente, eu quero me colocar na tua presença, com certeza você não vai encontrar a gente e falar assim, cara, nós estamos tudo junto com você. Agora, quando Pedro fala, eu vou voltar a pescar, um monte de discípulos falou, nós vamos com você também. Você já viu gente que sai da igreja por causa de gente? Eu estou pensando em sair da igreja. Então nós vamos com você. Apostasia significa escassez.
Quando você sai do centro da vontade de Deus, nada vai prosperar na sua vida. Sabe por quê? Porque você foi chamado para viver o extraordinário e para estar debaixo da mão do Todo-Poderoso. Quando o filho pródigo sai da casa do pai, é escassez, miséria, podridão, pecado. É isso aí, irmão. E aí, quando a gente está nessa fase da vida, como o povo de Israel estava aqui, porque a obediência dividida, ela é tão errada quanto a idolatria. Essa é outra lição que nós aprendemos com Elias. Na apostasia não tem bênção, é escassez. Quando Pedro volta a pescar, ele pegou alguma coisa? Pegou? Quando o povo aqui se afasta do Deus de Israel, o que aconteceu na nação? Seca, fome. É aquilo que o Misael falou. Às vezes a gente passa aqui 2 meses, 3 meses sem chover. A gente passa um cortado, né? É tempo seco, é fuligem, é fumaça de carro, é isso, aquilo. Irmão, imagine naquela região, 3 anos sem uma gota d'água. Você não pode lavar roupa, você não pode tomar banho, você não pode lavar os trem na pia em casa. Aí você deixa tudo debaixo da pia. Vai jogando debaixo da pia, como diz o mineiro. Tem mais nada. 3 anos. Apostasia é escassez. É isso. E o povo aqui vive um tempo de escassez. Obediência dividida é tão errado quanto a idolatria. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Pergunta Elias ao povo de Israel. Irmãos, a coisa mais fácil de fazer quando somos oprimidos ou superados em número é permanecer no estado medíocre de comprometimento. Era esse o lugar que vivia o povo de Israel. E o profeta aqui, ele disse assim: não é possível continuar nesse estado de obediência dividida por mais tempo. Aqui vocês vão ter que tomar uma decisão. E eu falo, não é possível continuar mais assim. Não é possível mais você querer continuar levando esse casamento desse jeito. Não é possível, não é possível. Não tem como. As palavras mais duras proferidas nas cartas 7 igrejas mencionadas no capítulo 2 e 3 do Apocalipse foram dirigidas à igreja de Laodiceia. Sabe, e a razão na igreja de Laodiceia, a razão era clara. Sabe o que acontece com a igreja de Laodiceia? Eles não tinham compromisso. Qual era o problema da igreja de Laodiceia? Eles não eram quente, nem frio. Palavra mais dura. Gente indecisa é um problema. Você não sabe para que lado vai. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, 15 a 16. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem é quente nem frio, estou pronto, estou a ponto de vomitar da minha boca. Elias, ele pediu aqui para que o povo saísse de cima do muro da indecisão. Você é a favor de Deus, você é contra? Você está com Deus ou está com o diabo? Ai, pastor, estou aqui, sabe como que é? Eu estou em cima do muro. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Em cima do muro, o muro é do diabo. O muro é do diabo. Se você está em cima do muro, você está na mão dele. Talvez você conheça a Deus há muitos anos, mas nunca se comprometeu realmente com Ele. Hoje de manhã é manhã de novos começos, é hora de mudar isso. Como disse, né, o Zé Bruno aqui, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Isso é oração para crente, ele disse. Porque às vezes a gente busca Deus para Deus fazer o que? A nossa? E o Eugene Peterson, não sei se foi no livro do Dallas Willard que ele fala da Santíssima, a nova Santíssima Trindade. Tem uma nova Santíssima Trindade. Tem outra, você sabia, Gabriela? Tem. É os meus santos sentimentos, é os meus santos desejos e as minhas santas escolhas.
E eu busco a Deus por causa dos meus santos sentimentos, os meus santos desejos e as minhas santas escolhas. E se eu busco a Deus por causa disso, então eu sou o meu Deus. Eu sou o meu Deus. Porque Deus, Jesus, Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor. Se Ele não é o seu Senhor, Ele não é o seu Salvador. Porque você é Senhor de si mesmo. É os meus santos desejos, as minhas santas escolhas e os meus santos sentimentos. E são santos porque são absolutos. Bom, agora chegou a hora de mudar isso. Pare de esconder o seu amor, o seu compromisso com Cristo. Deixe que as palavras saiam. Fale da sua fé com tato, mas fale com firmeza. Sabe? Você não precisa ser mal educado com ninguém. Olha, eu não creio nisso. E eu tenho razões para não crer nisso. Ó, eu não pratico isso porque eu tenho razões pessoais, espirituais profundas. Ó, eu não ando dessa forma porque eu tenho um Senhor. Eu tenho um Senhor. E aí, agora Deus pode usar o seu negócio, a sua profissão, sua escola, sua vizinhança, de modo bastante estratégico. Você não concorda com o rumo que as coisas estão tomando à sua volta? Diga, fale, ó, isso aqui não está correto não, porque a palavra de Deus diz assim, aborde o assunto. Vou dizer uma coisa para você, neutralidade na hora da decisão é uma maldição que leva a trágicas consequências. Neutralidade nas horas de decisões leva a trágicas consequências. E por último aqui, a nossa ferramenta mais eficiente é a oração de fé. A nossa ferramenta mais eficiente é a oração de fé. Quando a coisa chegou no preto e no branco, sabe aquela hora ali é agora do vamos ver. Ou seja, quando Baal falhou, quando Baal não respondeu, Deus estava prestes a fazer a obra. E o único instrumento que Elias usou foi a oração. Oração. Não é impressionante como as pessoas usam todas as outras coisas, menos essa? Como diz o ditado, quando todas as tentativas falharem, olhe o manual. Oração, irmão. Elias, ele não usou a oração como o último recurso. Elias, ele usou a oração como o primeiro recurso. E nós devemos usar a oração, irmão, como o primeiro recurso. É a primeira coisa. Deixe-me fazer uma pergunta. Você ora? Você ora? Veja que eu não disse, você ouve a oração do seu pastor? Você ouve a oração dos seus pais? Eu não perguntei, você conhece um estudo bíblico sobre oração? Você já ensinou? Não, eu não perguntei, eu perguntei, você ora? Você é capaz de olhar para esses 7 últimos dias e destacar momentos em que você dedicou voluntariamente à oração? Mesmo que tenha sido 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos, sabe aquele lance assim? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Você fez isso? E aqui, vou falar uma coisa para você, meu irmão. Nunca subestime o poder de uma vida totalmente dedicada. Todo esse episódio que aconteceu em Israel, toda essa restauração nessa nação, girou em torno de uma pessoa, com um coração quebrantado e uma vida dedicada a Deus. Agora você fala assim, nossa, mas era Elias.
Eu sei. Mas Elias era apenas um homem, cercado, suplantado em número por um rei ímpio, uma ímpia e poderosa esposa. Essa mulher aqui de Acabe, Jezabel, o Misa estava falando ontem que é o seguinte, a mulher é o seguinte, ela era tão ruim, a miserável não prestava mesmo, era o cão. Ela era tão ruim, que quando ela morreu, ela não pôde ser enterrada, sabia? Ela foi comida por cachorro. Você imaginou? Uma pessoa de tão ruim não poder ser enterrada, foi comida por cachorro. O crente, meu irmão, quando ele é enterrado, eu acho que até o túmulo ali tem alguma coisa. Porque a Bíblia diz assim, que depois que Elias morreu, estava acontecendo o quê? Uma batalha. E morreu um soldado. E cavaram o túmulo para enterrar o soldado ali. Sabe o túmulo de quem era? De Elias. Eliseu. Eliseu. O cabra caiu dentro do túmulo do Eliseu, ressuscitou. E eu diria, Ave Maria, irmão. Mas a mulher foi comida por cachorro, porque não prestava. É apenas um homem. 850 profetas e sacerdotes, pagãos, e um incontável número de israelitas descrentes. Todas essas pessoas foram silenciadas, intimidadas por um homem que acreditava em um único Deus. Porque a questão não é Elias, é Deus. Quando o Novo Testamento faz referência sobre oração, pode tirar aqui para mim. Quando o Novo Testamento faz referência sobre o poder de oração, quando o Novo Testamento faz referência sobre resposta de oração, quando o Novo Testamento fala sobre você pedir e Deus responder, Tiago usa a figura de Elias. Eu acho interessante, como que Tiago se refere a Elias? Tiago fala o seguinte, Elias, ele era um homem como eu e como você. Elias era como o Dida, Elias era como a Patrícia, Elias era como o Wesley tatuador, Elias era como a Daniela, Elias era como o Dr. Robson ali, Elias era como a Estela, Elias era como o Tiago, como o Claudinho, Elias era como o Misael, Elias era como o Márcio Boteon, Elias era como o Mauro, estava sentado atrás, Maurinho, chorando, que a filha foi estudar fora. Elias era como quem? Elias era como você, Elias era como eu. O que Tiago diz? Sujeito às mesmas limitações, sujeito às mesmas circunstâncias da vida. Quais eram as circunstâncias que Elias passou na vida? Momento de sucesso, de orar e fazer descer fogo do céu. Às vezes nós não estamos assim na igreja. Você está de um jeito, velho, você está caminhando assim, parece que você está pisando no fogo. O cara, tô com um problema, eu vou orar, Deus vai curar você. E, não, vamos pro culto. E o negócio tá nadando no poder, é mistério, é oração, é envolvimento. Você não tem tempo ruim para nada, você já está ocupado, mas tem uma necessidade. Você fala, eu vou dar um jeitinho na minha agenda, mas a obra de Deus não pode parar, e vamos que vamos. Aí você fala, mas tem um mal lá, pode vir o mal, pode vir o capeta, pode vir o satanás, pode vir o lapeta, pode vir a macumba, a boa cumba, tudo que é bom, pode vir todo mundo. Eu estou com Deus. Elias era assim, momentos de sucesso, momentos de prosperidade. Já viveu um momento assim, que parece que tudo que você faz dá certo? Você abre um negócio, frutifica. Abre uma loja, todo mundo quer ir lá.
Você presta serviço para fazer alguma coisa, só daqui a 6 meses posso te atender. Parece Midas, tudo que toca vira ouro. Elias passou momentos assim, momentos de triunfo, momentos de vitória, momentos de calar pessoas. Mas Elias, ele era como nós também. Porque depois dessa grande vitória, Elias, ele cai em depressão e ele sai de cena e ele vai para dentro de uma caverna. E ali Deus começa a tratar Neemias, porque quando nós vivemos nesses momentos assim, a primeira coisa que vem sobre a nossa vida é a autocomiseração. A primeira palavra que sai da boca de Elias, quando Deus fala com ele: o que é que você está fazendo aí, Elias? O que é que Elias fala? Eu não sou melhor do que os meus pais. Mas quem é que disse para você, Elias, que você tem que ser melhor do que os seus pais? É você que está falando isso. Ali Deus, ele renova, né? Deus fala, Elias descansa, Elias come. E aí ele dorme de novo, ele descansa de novo, come de novo, dorme de novo. E aí chega uma hora que Deus fala para Elias: agora levanta, cabra. Levanta que chegou a hora que você agora está preparado. Agora olha o que Tiago fala. Elias, ele era homem como nós. E orou, pedindo para que a chuva cessasse. E a chuva cessou. E orou novamente, para que a chuva caísse. E a chuva caiu. E orou, e desceu fogo do céu. O nosso Deus, meu irmão, é o único Deus. Se você quiser viver uma vida extraordinária, não é extraordinário porque você é um Superman. É extraordinário porque você anda na dependência do eterno. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar colocando um monte de desculpinha na sua vida para não se envolver com as coisas de Deus? Até quando? É aquilo que o Misael falou ontem, eu achei interessante isso. Ele falou: irmãos, eu fui convidado para pregar hoje, mas eu tenho uma demanda de vida tão grande que eu falei: meu Deus, como eu vou fazer? Ele falou: mas é o reino de Deus em primeiro lugar, eu vou encaixar esse negócio aqui e eu vou trazer a palavra. E Deus o honrou porque ele trouxe uma palavra para o nosso coração ontem extraordinária. Até quando? Até quando? Até quando você vai ficar dividido? Se Deus não está em primeiro lugar na sua vida, Ele não está em lugar nenhum, meu irmão. Porque na hora que você tem que falar: eu sei em quem tenho crido, não tem resposta. Porque o coração está cheio de dúvida, está cheio de medo. Então hoje de manhã é uma manhã de novos começos. Se você sabe quem você é, falando aqui a linguagem dos adolescentes, um divergente, um diferente, se precisar restaurar o altar, restaura. Porque Deus está chamando você para você se colocar em pé, diante daquilo que tem que se colocar em pé e confrontar, para que você se torne um insurgente. Porque aqui tem uma multidão de pessoas, como os 400 profetas que ficaram escondidos. E que Deus falou assim: levanta, Elias, porque você não está sozinho. Levanta e volta, porque eu preservei 400 profetas para não morrer ao fio da espada de Jezabel. E esses caras vão fazer a mudança em Israel, precisa ser feita. Você não está sozinho, meu irmão. Se levante, restaure o altar essa manhã, assuma compromissos com Cristo. Tire da sua vida, para de andar com gente ruim, para de ouvir gente ruim, para de voltar, deixa de ser apóstata e volte para o lugar onde Deus colocou você. Porque aqui, é sequidão, aqui é escassez, aqui, é abundância, aqui é prosperidade, aqui é direção. Aqui também tem outra coisa, é direção na vida. Porque Jesus chega para aqueles pescadores e fala: agora larga tudo isso aí, eu tenho coisa maior para vocês. Pastor Tiago, hoje de manhã pregando, ele falou uma coisa muito interessante que eu nunca me atentei. Nesse momento que Jesus vai ter com os discípulos na beira do mar, que eles voltam a pescar, a tradução para barco,
A primeira vez que o texto diz assim, eles entraram em um grande barco e foram pescar. Um grande barco. Só que quando Jesus, ele faz o milagre, aquele barco enche, ele já não é mais grande não. A tradução para a palavra é um pequenino barco, que estava indo quase a pique. Sabe por quê? Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, aquilo que você pensava que era grande fica muito pequeno diante da glória, da manifestação, do poder, da graça, da direção, do favor de Deus na sua vida. Saia desse negócio e ande, irmão, de forma abundante, ande de forma extraordinária, seja extraordinária e viva para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero nesse momento que você feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Todos aqui de olhos fechados agora. Deus quer ministrar nos corações. Você que está aqui hoje de manhã, está visitando, nunca fez uma oração confessando Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Está cocheando entre dois pensamentos, não sabe o que fazer, não sabe o que decidir. Jesus te chama hoje para um dia de decisão. Pastor, eu quero Jesus na minha vida. Eu estou com depressão, eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou recuado, eu estou tímido, fui fazer um negócio, não deu certo. Levante a sua mão, quero orar com você em nome de Jesus. Tem alguém essa manhã? Amém, amém. Tem mais alguém? Tem mais alguém essa manhã? Eu tenho outro pedido aqui, outro apelo para fazer para você. Pastor, eu conheço a Jesus, eu conheço a obra da redenção, eu estou andando com Ele, mas tem umas áreas da minha vida que eu estou precisando de um realinhamento. Eu estou precisando realinhar isso aqui. Eu quero ser totalmente de Jesus. Levanta a sua mão, eu quero orar com você em nome de Jesus. Tem? Amém. Tem mais alguém? Amém, 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 amém. Se essa mensagem falou com você em alguma área da sua vida e você quer colocar no altar nesse momento para viver a abundância de Deus na sua vida, para você ver as coisas acontecerem de forma extraordinária, para você obedecer à voz do Senhor, para você sair da escassez, saia do seu lugar e venha aqui no altar, eu quero orar com você. Pode vir as pessoas que levantaram as mãos, você que quer descer aqui, eu não sei qual é a área. Ministra Graciela hoje cantou muito sobre essa soberania de Deus sobre as nossas vidas. Hoje é dia de novos começos, hoje é dia de você falar, não, eu não quero, eu quero mais de Deus, eu quero estar mais perto de Deus. Eu quero servir mais, eu quero fazer mais, eu quero caminhar com Jesus. Eu quero confiar nele, é Ele que tem feito tudo por mim, não é eu, não é minha força não. Não é minha força, não é minha sabedoria, não é nada disso. Irmão, você acha que quem conduz essa igreja é a minha sabedoria, a minha força? Não é. É Deus na sua vida, irmão. É Deus na sua vida. Assuma posição. Ore agora onde você estiver. Pai querido e amado, eu quero colocar diante da Tua presença, Senhor, a vida dos Teus filhos aqui nesse altar. Senhor, eu não quero cochear entre dois pensamentos. Eu não quero mancar, eu não quero claudicar. Eu quero caminhar de forma intensa. Eu quero, Senhor, depositar a minha confiança em Ti. Senhor, derrama do Teu favor sobre nós. Porque, Senhor, eu não quero viver a escassez porque eu saí da Tua presença. E a escassez aqui, ó Pai, não é somente financeira, mas é emocional, física, espiritual, de relacionamento, de amigos. Senhor, quanto mais eu me afasto da vida da comunidade, mais triste, mais deprimido eu fico. Eu não quero, Pai, sair desse lugar. Esse é o nosso lugar, essa é a nossa casa, esses são os nossos irmãos, a nossa comunidade. É esse lugar que o Senhor preparou para que a gente pudesse florescer. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos, em nome de Jesus. Você que está aqui, está tomando uma decisão por Jesus, está realinhando a vida, eu vou pedir para você seguir
os nossos irmãos dos novos começos. Por favor, quem está, você, por favor, em nome de Jesus, aplauda ao Senhor.